Fala, gente, fala Léo, muito bem-vindo. Léo, me dá um joinha só se você estiver me escutando bem, por favor, ou quem estiver me escutando bem, por favor, me dá um joinha aqui no chat, me dá essa ajuda só para a gente poder saber se o som tá tudo ok, se a imagem tá tudo ok, para a gente poder começar agora esse bate-papo, o resumo da semana. Só me dá um joinha aqui no comentário, por favor, se vocês estiverem me escutando direitinho, por favor. E aí a gente já começa. Vou dar um minutinho e a gente já dá o start para a gente poder começar. Maravilha, obrigado, Érica. Só um segundinho. Enquanto isso, minha recomendação aqui, valeu, Léo. Manda aqui o aviãozinho para a galera, para todo mundo que você hoje quer, que escute um pouquinho mais sobre a semana, como foi a semana de investimentos, tudo aquilo que a gente pôde acompanhar, para que vocês possam, né, mandar para aquelas pessoas que hoje querem saber, terem informação. E a gente vai fazer esse bate-papo de uma forma muito rápida, para que a gente possa ao mesmo tempo colocar os dados, colocar os detalhes para você do resumo da semana, mas que ao mesmo tempo você também possa ter aí os dados para que a gente possa planejar a semana seguinte. Tá? Vamos lá, minutinho dado. Essa live vai ficar gravada para que todos vocês possam acompanhar logo depois. Vamos lá, primeira semana conturbada para variar. As últimas semanas realmente elas estão vindo com um índice de volatilidade bastante alto e essa semana não está sendo diferente. Também a gente teve aí alguns indicadores que caminharam aí com uma volatilidade bastante grande. Então eu separei aqui a live dessa semana em alguns tópicos para a gente poder falar os pontos principais para que todo mundo tenha no radar agora para as próximas semanas. Primeiro, vamos lá para a Europa para poder falar um pouquinho, porque lá a gente passa a ter aí um ponto super positivo, onde as bolsas europeias, muitas delas estão caminhando aí para recordes e estão caminhando muito bem. E isso, sem dúvida nenhuma, ela vem sendo puxada pelos resultados das empresas que estão caminhando muito bem na Europa. Só para ter uma ideia, mais de 65% dos balanços que tiveram do primeiro trimestre de 2021 vieram melhores do que as expectativas no bloco europeu. Isso está dando realmente um impulso muito grande para o ânimo do mercado e também para a confiança do consumidor, onde muitos setores eles estão realmente caminhando aí de uma forma muito bacana e muitas empresas, como por exemplo aéreo, como lazer, como viagens, realmente estão aí puxando o índice, voltando aí com muita força. O medo realmente da Europa é, número 1, inflação. Isso também preocupa bastante o bloco europeu, porque à medida que a reabertura econômica está andando, aí você tem uma preocupação que as coisas não estejam tão fluídas em relação a toda a demanda e toda a oferta ainda, onde você passa a ter uma demanda muito maior do que oferta e naturalmente essa inflação crescendo também é algo preocupante. Claro que no bloco europeu a preocupação é menor, porque os incentivos financeiros não foram tão fortes que nem os incentivos americanos, mas mesmo assim essa é uma grande preocupação. Mas sem dúvida a maior preocupação de todas, né, e aí puxada principalmente pelo Reino Unido, é a questão da vacinação, que o Reino Unido já está com mais de 50% do povo vacinado, só que o que acontece é que a Índia, crescendo muito os casos de Covid, e alguns países europeus crescendo os casos de Covid, e lá na Europa você tendo como uma zona de grande transição, você passa aí a ter um grande receio que você possa ter uma terceira onda por causa de contaminações de novas cepas, principalmente a Índia é o case mais preocupante ali da Europa, pela proximidade mesmo que tem com a Ásia. Indo já para os Estados Unidos, a gente olha uma situação que ainda é mais promissora quando a gente fala de resultados de empresas do primeiro trimestre. Só para ter uma ideia, mais de 95% das empresas americanas vieram com resultados no primeiro trimestre acima das expectativas. Somado a isso, você passa a ter o governo Biden caminhando com planos, né, naturalmente de incentivos, onde agora a gente está caminhando aí para quem sabe ter a proposta de 1,7 trilhões de dólares para infraestrutura, onde o presidente Joe Biden está caminhando para poder colocar em pauta, mas a ala republicana já disse que 1,7 trilhões eles não querem de jeito nenhum e provavelmente o que eles querem defender algo em torno entre 900 a 950 bilhões de dólares. O ponto é que por mais que a gente olhe a abertura econômica, todo o ânimo que você passa a ter por conta da vacinação, que já está em quase 50% nos Estados Unidos, o grande problema que está afetando e nas últimas semanas afetou demais, sem dúvida nenhuma, é a inflação. A inflação americana é uma preocupação e você passa a ter uma ala de economistas, especialistas dizendo que não deve se preocupar com a inflação americana e uma outra ala que
realmente está muito preocupada, principalmente o mercado, onde o mercado ele vê planos de incentivos muito fortes e ao mesmo tempo a volta ao consumo desenfreado pelos americanos. Isso faz com que muitas vezes a inflação dispare. E a inflação disparando, e aí vem o grande problema que a gente tem na história toda. Se a inflação dispara, ou você tem uma inflação que é mais forte do que a Federal Reserve acaba prevendo, você passa a ter uma taxa de juros que naturalmente é o mecanismo mais rápido do Banco Central americano para poder reverter a inflação. Se você aumenta os juros, você acaba prejudicando diretamente muitas empresas em relação ao lucro. Por quê? Porque muitas empresas, principalmente de tecnologia, usam muito crédito para poder alavancar suas operações e por causa desse crédito que elas utilizam, acaba que se uma taxa de juros aumenta, o crédito fica mais caro e o lucro diminui. O lucro diminuindo, o potencial de valorização das ações passa a ser menor dentro da bolsa, tanto que não é à toa que a gente olha a Nasdaq sofrendo bastante em relação a não estar valorizando como valorizava na velocidade do ano anterior, e a gente olha um rotation nas ações internacionais, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente olha o S&P 500 e também o Dow Jones voltando a subir num ritmo um pouquinho mais forte. Porém, isso não está vindo na velocidade como poderia ser desse rotation, principalmente por causa desse temor de inflação, que também acaba afetando outros setores. Já uma outra ala de especialistas defende que não, que a inflação, no caso, ela está alta porque ainda toda a parte de demanda e oferta não está equilibrada. À medida que tudo começar a caminhar dentro do país, dentro dos Estados Unidos, naturalmente você vai ter um acerto em relação às forças de demanda e oferta e a inflação vai ficar controlada. Vamos ver quem está certo, quem não está certo. E aí também, essas últimas semanas, a gente vem aí no noticiário com as notícias, no caso do vai e vem das criptomoedas, onde a gente viu aí uma grande desvalorização pelas bitcoins, né, e também acabou afetando outras criptomoedas, principalmente pelo movimento da Tesla, do Elon Musk, e também a gente viu o bloco chinês. O que aconteceu? A gente viu o Elon Musk um dia antes falando que ele estava super preocupado com, no caso, os mineradores de criptomoedas, que eles utilizavam uma grande energia, que muitas vezes não era limpa, para poder minerar realmente criptoativos, e por causa disso ele estava revendo aceitar criptomoedas na compra dos seus veículos na Tesla. Ele era um super defensor. E aí acabou que no dia seguinte, o que acabou acontecendo é que a China disse que não poderia mais ter, né, mesmo a liberação dentro do mercado chinês em relação a mineradores e também as comercializações, que a única moeda que seria incentivada seria o Yuan digital. E aí a gente viu que realmente a verdade vem à tona, onde grande parte da produção e 30% do resultado da Tesla vem do bloco chinês, e aí naturalmente isso acabou realmente vindo como uma bomba para o mercado, mas o ponto é que ainda o mercado está tentando se estruturar em relação a isso, compreender, e naturalmente as notícias de você poder ter uma regulamentação mais forte sobre as criptomoedas faz com que ela tenha aí um derretimento, mas isso não quer dizer que ela ainda não seja uma boa possibilidade, mas a volatilidade ela é bastante grande mesmo. Somado a isso também a gente olha os Estados Unidos vindo com um dado muito importante, que é a questão dos pedidos de seguro-desemprego, que foram reportados ontem e vieram com o número de 406 mil pedidos de seguro-desemprego, muito melhor do que as expectativas. Então isso mostra realmente que a retomada econômica americana é muito importante e isso acaba tendo um efeito na nossa economia. E o último dado é que hoje teve a revisão do primeiro trimestre de 2021 em relação ao PIB norte-americano, e essa revisão para esse PIB anualizado demonstra aí que os Estados Unidos deve ter um crescimento no ano de 6,4%. Partindo para as notícias da semana em relação ao Brasil, primeiro, né, o Senado ele acabou de aprovar agora aí o salário mínimo para R$ 1.100, que vai ser agora vigente para 2021. Lembrando que o impacto do aumento do salário mínimo vai direto nas contas públicas, então no caso você passa a ficar com uma carga de contas públicas muito forte devido aos pensionistas, à previdência social, onde você aumenta o salário mínimo, tudo aumenta também, e essa é uma preocupação muito grande no fiscal brasileiro. Só que por outro lado a gente acabou tendo um resultado super positivo em relação a alguns fatores que essa semana acabaram dominando o noticiário. O primeiro deles foi o caso superávit primário, que veio 16,5 bilhões contra a expectativa que era 10,3 bilhões, só para que todo mundo possa entender, o superávit primário é mais ou menos aí o lucro do nosso país, descontando a dívida pública, tá? Descontando os juros da dívida. Então quer dizer que o país está caminhando bem em relação à bolsa de exportação e de importação, e naturalmente esse é um dado muito importante. Segundo ponto é que começou a caminhar junto aos parlamentares brasileiros a reforma tributária, administrativa e também a possível privatização, por exemplo, da Eletrobras, que dominou os noticiários no começo da semana. Isso é uma ótima notícia, porque quando você começa
começa a ter uma agenda de reformas, você naturalmente manda um sinal para o internacional e também para os investidores em relação aqui o país ele está comprometido com a meta fiscal. Então esse foi um dado muito importante e a gente acaba acompanhando muito isso em relação à Bolsa. Só para ter uma ideia, agora que eu estava dando uma olhadinha, o dólar continua caindo, a gente estava vendo aí 5,21 para o dólar e a Bolsa, né, brasileira, o Ibovespa, fechando acima dos 125 mil pontos, o que é maravilhoso. Claro que a Bolsa ainda tem muito o que caminhar. Isso quer dizer que a Bolsa vai subir? Não necessariamente. Por quê? A expectativa de muitas casas é que a Bolsa brasileira vai entre 135 até 145 mil pontos. Hoje a gente está em 125 mil. E por quê? Porque principalmente a Bolsa brasileira ela está caminhando junto às commodities, que tiveram um grande boom nesse primeiro trimestre de 2021. Principalmente a gente pôde acompanhar as ações da Gerdau, da Vale, de outras, que acabaram se beneficiando pelo movimento de valorização das commodities. A tendência, se você tem uma reabertura, não tem uma terceira onda, e o Brasil ainda continua com essa agenda positiva de reformas, de privatização, você passa a ter um cenário bastante positivo para o segundo trimestre. E isso pode ajudar a destravar muito o valor da Bolsa e você pode ter muitos outros blocos que ainda não subiram tanto, voltando a valorizar. Dentre eles, por exemplo, empresas varejistas e dentre eles, por exemplo, empresas relacionadas a shoppings, empresas relacionadas à construção e também empresas relacionadas aí ao setor bancário. Então a gente tem muita coisa que pode caminhar muito bem na Bolsa, por isso que, por mais que a gente tenha uma zona bastante conturbada ainda em relação ao Brasil e também em relação ao cenário internacional, a gente olha muitos especialistas apontando um grau de otimismo muito grande para o nosso país, principalmente por causa desse valor que pode ser destravado. A grande questão é mesmo em relação à CPI da pandemia. A CPI da pandemia, essa semana a gente passou a ter aí o Dimas Covas, a gente passou a ter hoje também a gente teve aí a convocação do governador da Amazonas, e isso vai naturalmente trazer, quem sabe, uma volatilidade não muito grande, porque grande parte da CPI já está precificada, tá, dentro do mercado, porque todo mundo sabe que existe uma grande força contrária ao presidente Jair Bolsonaro e uma força a favor, então não deve ter uma modificação tão grande em termos de volatilidade. O que vai realmente mexer bastante com o nosso cenário, sem dúvida nenhuma, são as eleições e as medidas que vão ser tomadas em relação às eleições. Por quê? Porque a partir do momento que você passa a ter o Lula crescendo bastante, o presidente Jair Bolsonaro de repente não caminhando muito bem nas pesquisas eleitorais, corre um risco muito grande de certas medidas populistas serem tomadas para poder alavancar voto, e isso tem que estar no radar de qualquer investidor, porque isso pode sim prejudicar bastante a volatilidade por causa da credibilidade do nosso país frente ao teto de gastos, frente ao fiscal. Então isso tem que estar. E aí, para a gente poder completar um pouquinho, para poder falar da sua carteira, o IGPM hoje ele veio mais forte do que a expectativa de todas as casas. Só para ter uma ideia, a gente cresceu no IGPM 4,1%. Ele vem numa velocidade muito mais forte do que o IPCA, ou seja, o IGPM ele acaba tendo muito lado do atacadista, muito do lado do produtor e não tanto do consumidor. Mas no fim acaba que grande parte da inflação, se o IPCA está arrefecido e o IGPM ele está vindo muito forte, você como investidor, é óbvio que você tem que se planejar para você poder ter uma carteira que esteja assegurada frente à inflação. Por quê? Porque se o impacto do IGPM começar a ser sentido numa velocidade cada vez maior dentro do IPCA, a sua carteira ela tem que estar preparada para você não perder poder de compra em relação aos seus investimentos. Então por isso que é tão importante você estar perto do seu assessor, próximo ao seu assessor da RV4 Investimentos, para que a sua carteira ela tenha um equilíbrio, para você poder aproveitar a renda variável, mas sem deixar de aproveitar a renda fixa. Lembrando que a renda variável ela pode trazer grandes oportunidades, assim como a renda fixa. A renda fixa não é só para proteção, porque à medida que você passa a ter uma alta volatilidade em relação a toda a parte conturbada do cenário nacional, você passa a ter muitas oportunidades que aparecem na renda fixa em relação à curva de juros. Então por isso que você consegue ter excelentes oportunidades na renda fixa para não só proteger a sua carteira, mas também para você poder ter bastante valorização em relação a ela também. Por isso que esse equilíbrio de renda fixa, renda variável, proteção e buscar rentabilidade é essencial nesse momento, e o grande palavra é diversificação, tá? A diversificação ela não vai vir só para proteger, mas ela também vai trazer aí uma diversificação para poder te trazer rentabilidade. Então por isso que você tem que ter uma parte aí em renda fixa, renda variável, mas sem esquecer a inflação para proteção e sem esquecer um capital de liquidez, uma capital de oportunidade que você pode utilizar para poder aproveitar a alta volatilidade que a gente pode ter aí nos próximos dias, meses
graças a todo o cenário do segundo trimestre e também as eleições, tá? Então uma recomendação que eu dou é você manter uma parte da sua carteira livre aí, bem tranquila, para você poder aproveitar grandes oportunidades que podem surgir tanto na renda fixa como na renda variável. Então isso é muito importante agora para a sequência que a gente vai dar agora aos próximos meses aí em relação a todo o cenário de volatilidade com o caminhar das eleições brasileiras para presidente, tá? Eu fico por aqui, qualquer dúvida que você tenha pode chamar a galera da RV4 Investimentos, que sem dúvida alguma eles vão poder te ajudar a construir essa carteira que vai ter um equilíbrio em relação à diversificação, para que você possa ter uma base protegida, mas que você não deixe de aproveitar grandes oportunidades que você tenha em relação ao mercado. E inúmeras oportunidades estão aparecendo. Só um exemplo para a gente poder dar: essa semana saiu um CDB para a gente, pagando 8,35% para vencimento em um pouquinho mais de um ano. Ou seja, a nossa taxa de juros está 3,5% e a gente colocando CDBs que estão para vencimento em um ano, onde você passa a ter uma taxa de rentabilidade na casa de 8,3, 8,4. Ou seja, é muito boa oportunidade, e não só essa, tá? Várias oportunidades aparecem, e toda vez que aparece uma oportunidade, nós da RV4 Investimentos, a gente faz questão de poder ajudar o investidor a poder alocar esses produtos para poder buscar proteção e rentabilidade. Então, chama o teu assessor, bate um papo com ele para ele poder te ajudar a planejar essa carteira, para você não perder de jeito nenhum as oportunidades que vão aparecer ao longo desse período, desse ano, agora que a gente tem 2021 e também 2022. A preparação para 2022 começa agora, tá, gente? Fico por aqui, grande abraço, ótima sexta, e semana que vem a gente volta com o resumo da semana, toda sexta-feira, 17 horas. E comentário para a gente poder fechar: não deixa de se inscrever no InfoCenter, RD4 InfoCenter no Telegram, é o canal que a gente deixa toda hora informações atualizadas, minuto a minuto, para você nunca perder nenhuma informação do mercado financeiro, para que você sempre tenha a melhor decisão a ser tomada com a melhor informação. Grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.